Ele me chamou de pesada e me deixou. A frase caiu no meio do restaurante, como se alguém tivesse jogado um copo de vidro contra o piso. O som vermelho das risadas ao redor virou uma parede. Solange ficou imóvel por um segundo, segurando o guardanapo que já escorregava da mão. E viu Leandro afastar a cadeira como quem se levanta de um palco depois de dizer a última piada. Ele nem tentou disfarçar a pressa. A indignação no rosto era mais clara do que a pressa. Saiu sem olhar para trás. A lâmpada em cima da mesa projetou o reflexo do pote de pimenta. Ela sentiu o gosto do sal e da humilhação no mesmo instante. Antes daquele jantar havia jantares comuns, contas apertadas, manhãs de transporte lotado. E um casamento que, nos últimos meses, tinha virado uma coreografia de silêncios. Não era que Leandro tivesse deixado de amar, ou, pelo menos, não havia sido isso para ela. Ele, ao contrário, assumir o papel de juiz. Julgava, mediu, apontou. Pesada escolhida como sentença pública, no meio de amigos que fingiriam depois não ter ouvido nada. O que doía não era só a palavra, era o modo como, em um segundo, ele transformou algo íntimo em espetáculo. Solange se sozinha até começarem a limpar a mesa. Houve quem oferecesse um olhar de condolência, outros que evitaram o confronto como quem desvia de uma pedra no caminho. Ela não chorou, não na frente daquele salão. Engoliu o frio, pagou a conta e caminhou pela calçada com o casaco apertado como se isso a tornasse menor, menos visível. Ao chegar ao carro, a mão trêmula pela primeira vez bateu a chave contra o volante. Ali, na escuridão do banco do motorista, veio a pergunta: o que eu faço agora? Não houve grito, nem promessa de vingança. O que nasceu foi uma decisão quieta, feroz, sem plateia. Ela podia escolher ficar quebrada, ou usar a quebra como aquilo que cimenta e não anula. Levou 2 horas para enlaçar o queixo com firmeza, um processo que parecia tão físico quanto mental. Tocou o rosto no espelho do carro, sentiu a respiração devagar. E pela primeira vez em muito tempo falou consigo com clareza: não vou deixar que essa palavra seja o que define meus dias. Naquela noite, quando entrou no apartamento minúsculo menos as plantas na janela tinham folhas amareladas. A toalha na cozinha ainda pingava café. Abriu a gaveta da mesa do canto e tirou um caderno surrado onde, 3 anos antes, havia anotado pequenas metas: viajar para Buenos Aires, curso de hotelaria, pagar dívidas. Havia mais post-it do que certezas. Agora, fora rasgar o silêncio. Ela escreveu em maiúsculas, como quem grava em pedra: plano de 1 ano, corpo, trabalho, independência. Havia razão prática naquele plano. Solange não vinha de família com recursos. O casamento fora uma soma de promessas e economias divididas. Quando Leandro bateu a porta, não levou só o orgulho. Levou o carro que estava em nome dele, a conta conjunta que ele fechara sem avisar e a metade das expectativas que tinham construído. Restaram a ela o apartamento, o turno no hotel boutique onde trabalhava de manhã e uma determinação por assinatura: reaprender-se. As primeiras semanas foram um exercício de sobrevivência metódico. Ela organizou tudo em blocos. De manhã, chegava cedo ao hotel para limpar as salas e ajeitar o buffet de café. A pausa dos hóspedes era o momento para estudar. Desligava o rádio da recepção e abria o aplicativo de aprendizagem de idiomas no celular, repetindo frases em inglês e espanhol enquanto dobrava toalhas. A cada 10 minutos, um pequeno desafio: pronunciar com clareza. Anotar uma frase nova, conversar com um hóspede que aceitasse ensinar uma expressão em troca de um cafuné no sorriso. À noite, depois de fechar a portaria, corria 3 vezes por semana. Outros dias fazia caminhadas longas, sempre com a mesma música debaixo do casaco. Como se aquela batida marcasse um novo compasso cardíaco. Foi na simplicidade dessa rotina que as mudanças começaram.
Não estou falando de milagres rápidos ou de números na balança que caem da noite para o dia. Era muito mais sutil. A coluna começou a se endireitar quando passou a levantar mais cedo. A fala ganhou mais firmeza quando praticou apresentações de frente para o espelho. O olhar, antes esquivo, passou a encontrar as pessoas sem pedir desculpas. Ela aprendeu a cozinhar refeições mais leves porque as class era uma forma de controlar aquilo que podia ser controlado. O alimento, a escolha, o cuidado. Pagou um plano mais barato da academia, não porque quisesse se transformar em alguém que não era, mas porque queria sentir que o corpo era aliado e não sentença. O segundo bloco do plano era o profissional. Havia uma frustração antiga. Ela tinha vontade de crescer. De ser mais do que a moça da recepção que arrumava o quarto número 214 com um sorriso mecânico. Solange sempre teve um ouvido atento para pessoas. No hotel aprendeu a escutar necessidades, a antecipar pedidos, a solucionar problemas sem que ninguém reclamasse. Transformar isso em habilidade empregável era o objetivo. Começou a frequentar menos com uma economia de uma passagem e um café contido, encontros do setor, a se inscrever em cursos online de atendimento e gestão de pequenas empresas. À noite, enquanto as luzes do apartamento já se apagavam às 10, lia artigos sobre experiência do cliente e anotava ideias que podia aplicar no hotel. Pegou emprestados livros de colegas e assistiu a palestras no celular com fone de ouvido embaixo do cobertor. Como quem sobe um degrau sem fazer barulho. Dias e noites se uniram em um calendário de pequenos progressos. Ela registrava tudo no caderno surrado. 3 meses, nível básico de conversação em inglês. 6 meses, curso de gestão concluído. 8 meses, economia para curso intensivo, em alguns domingos de chuva. Olhou para as fotos antigas de quando eram jovens e sonhadores e sentiu uma mistura de tristeza e responsabilidade. Não havia tempo para arrependimento. O corpo e a conta bancária eram apenas partes do mesmo território que precisava ser conquistado. A transformação tinha momentos de fricção inevitáveis. Ela aplicou para vagas que não chamou. Fez entrevistas em que alguém a avaliou pela aparência antes de ouvir que talvez ela fosse a pessoa certa para coordenar a equipe de eventos. Em uma delas, um homem ajeitou o colarinho e, depois de uma pergunta superficial, mais tarde disse que a personalidade não encaixava no perfil. Solange aprendeu a registrar a recusa como dado, não sentença. Em outra oportunidade, um cliente reclamou de barulho no corredor. Ela lidou com empatia, sem se defender, e o homem deixou, no final, um bilhete elogiando sua calma menos pequenos combustíveis. No trabalho, havia quem anotasse. Marcelo, o gerente do hotel, era um homem de uma idade com cabelos já finos e a habilidade de perceber potencial onde outros viam apenas rotina. Ele observava Solange com uma espécie de atenção prática. Anotava quando ela conseguia resolver um problema sem interromper o fluxo do serviço. Quando traduzia para um hóspede o nome de um prato sem sequer abrir o aplicativo. Um dia, depois de um caos com uma reserva duplicada que poderia virar uma reclamação online, foi Marcelo quem colocou a mão no ombro dela e disse: "Você tem jeito para isso. Se quiser, a gente te dá um desafio maior." Não foi elogio melodramático. Foi reconhecimento que vinha com custos, responsabilidades, horas extras, nervos de aço. Enquanto as responsabilidades cresciam, Solange foi também afiando seu discurso. Aprendeu a contar sua história sem pedir desculpas. Transformou o era só a moça da recepção em sua especialista em soluções para hóspedes. Em conversas, deixou de ser refém do olhar do outro. Em vez de justificar o passado, começou a falar do futuro com datas. O campo de visão alargou, não era só o hotel. Eram eventos, casamentos, pequenos congressos, negócios que precisavam de quem entendesse a experiência do cliente do começo ao fim. Mesmo sem dinheiro para um curso caro,
ela construiu credibilidade com microcertificados. Horas de prática e, sobretudo, com o tipo de presença que se aprende apenas com erro e repetição. E as mudanças não passaram desapercebidas por pessoas de fora do círculo íntimo. Em uma tarde qualquer, enquanto trocava os lençóis de um quarto ocupado por um executivo estrangeiro, ela ouviu um tanque fluente. Sorriu e, por impulso, respondeu na língua dele. O homem, surpreso com a pronúncia, lhe perguntou de onde ela havia aprendido. Ela contou, com leveza, as horas de estudo no celular entre turnos. O homem era o responsável por uma pequena rede de coworkings que buscava alguém com experiência. Prática em recepção e atendimento para coordenar um novo projeto. Anotou o nome dela. Não fez promessa formal, mas deixou um cartão com gesto interessado. O episódio ficou lá, como semente. Solange guardou o cartão na carteira. Junto com uma nota, contato, avançar-se proposta concreta, ela não criou expectativa demais, mas permitiu-a-se o direito de sonhar. Era a validação que precisava, não a transformação completa, não a resposta do mundo a um recorte de autoestima, mas uma confirmação do que vinha construindo. Alguém notara sua competência independente do rótulo que outro, em um restaurante, havia colado em sua pele. A vida, contudo, não se transforma em linha reta. Entre um passo e outro, houve noites de insônia, de contar moedas, de gastar menos para pagar o curso online. Houve dias em que a balança parecia teimar em ficar imóvel e o desânimo sussurrava que todo o esforço não valia a pena. Havia, também, um peso psicológico que não se confundia com o físico, a sensação de ter sido descartada por alguém que fora parceiro. Que agora poderia, de forma instintiva, rotular sem entender o trabalho por trás de cada minuto. Em uma dessas noites, quando a chuva batia na janela e o quarto parecia menor, Solange abriu o caderno e leu as metas outra vez. Em letras menores, escreveu persistir, consistência mais tempo. Os meses passaram com o ritmo de uma maratona que não era só física. No 6º mês, quando já conseguia falar ao telefone com fornecedores em inglês sem consultar o tradutor, a rotina foi interrompida por um telefonema. O homem do cowork, o que havia deixado o cartão, ligou. O tom dele era direto, quase instantâneo. Havia uma vaga. Precisavam de alguém para montar o atendimento da unidade nova. Não era alto salário nem estabilidade garantida. Era o tipo de chance que mostra portas abertas. Ele propôs uma reunião informal na segunda-feira, no centro. Traga suas ideias, disse ele. Quero ver o que você faria. Solange deixou o telefone no suporte do fogão e sentiu o coração bater de um jeito que não era só medo, era expectativa. Durante o resto do dia, organizou mentalmente uma apresentação que ainda não existia em slides, porque não tinha como pagar uma gráfica, mas que existia em palavras, em anotações e em exemplos práticos. Elaborou um plano de atendimento enxuto, com listas de fornecedores e uma noção de custos. Vestiu, no dia seguinte, uma camisa que havia comprado em promoção e que, naquele momento, lhe serviu como armadura. Não queria que a aparência fosse a narrativa principal. Queria que o conteúdo fosse. Na segunda-feira, entrou no café com 10 minutos de antecedência. O sol mal atingia as fachadas, e a cidade ainda tinha o cheiro de manhã. Tomou um café preto, revisou 3 vezes os pontos que queria destacar e, quando o homem se aproximou, apresentou-se como se aquilo fosse já uma responsabilidade que dominava. Ele se chamava Daniel Furtado. Tinha olhar de quem organiza tudo na cabeça antes de falar e uma escuta afiada que não deixava escapar o que realmente interessava: competência. A conversa foi objetiva. Ela falou das experiências, das soluções práticas que já havia testado no hotel, dos custos e do modo de operar com foco em satisfação e retenção de clientes. Ele fez perguntas pontuais, e ela respondeu com exemplos. No final, Daniel não disse contratada na hora. Não era esse o ponto.
Entregou-lhe um e-mail com convite para uma etapa seguinte, uma prova prática numa reunião com um potencial cliente internacional. Quero ver você em ação, disse. E sorriu, com um misto de simpatia e calculismo. Havia ali um teste real. Mas também uma chance de mostrar que não se trata de um currículo bonito, e sim de resultado na prática. Solange saiu do café com as mãos levemente trêmulas. Mas o caderno no bolso tinha mais uma anotação. Prova prática, 10 dias. Era só isso. 10 dias para mostrar que algo que vinha sendo esculpido com trabalho duro deixou de ser promessa e virou entrega. Ela voltou ao hotel naquela tarde com um vigor diferente. Havia o brilho discreto de quem reconhecia que portas se abririam não por um gesto público, nem por transformar dor em espetáculo, mas pelo trabalho que ela vinha colocando, dia após dia. Antes de qualquer euforia, porém, ela escolheu cautela. Em casa, se permitiu um momento de reconhecimento solitário ao rosé no espelho e acariciou o rosto com a ponta dos dedos. Não era vaidade. Era aferição, a linha da mandíbula mais firme, uma leve elasticidade nova no passo. Era o corpo respondendo a estímulos de cuidado e a mente aprendendo a se valorizar além do espelho. Fez uma lista de tarefas realistas para os dias que viriam, revisão do inglês. Leitura de vocabulário técnico, chelixe do que levar para a prova prática. Anotou também uma frase que repetiria se a ansiedade apertasse. Eu fiz o trabalho. No meio de tudo isso, havia uma sombra que insistia em aparecer. Leandro não havia feito contato. E a ausência dele não era apenas ausência de afeto. Era a lembrança constante daquela janela que ele fechara sem aviso. Rumores chegavam pelos amigos em comum que ele estava mais ativo nas redes, que tinha um novo carro, que falava em recomeçar. Às vezes, à noite, quando a cidade aquietava, Solange pegava o celular e, por impulso, olhava. Sempre fechava rapidamente. Sentia que verificar a vida dele seria como medir a própria cicatriz para ver se ainda dói. Ela decidiu que o melhor remédio era ocupar o tempo com o trabalho que vinha por aí. Os 10 dias antes da prova prática passaram com uma rotina intensa. Pela manhã, trabalho no hotel. Ao meio-dia, aulas de conversação online. À tarde, leituras de manuais e modelos de atendimento. À noite, simulações com amigos que aceitavam ser clientes fictícios, às vezes por um sanduíche e um café. Em uma dessas simulações, a colega Ana fingiu um cliente irritado que falava rápido em inglês. Solange manteve a calma e conduziu a conversa até a resolução. No fim, Ana levantou e disse, sério, você está pronta? A frase era simples, mas soou como aval. No dia da prova, o hotel parecia um lugar de passagem do qual ela estava prestes a sair. Arrumou o uniforme, penteou os cabelos com um cuidado diferente. Escolheu um colar discreto que trouxera da mãe e que sempre lhe lembrava que havia mais de uma história por trás daquele rosto. Chegou ao local com 10 minutos de antecedência, respirou profundo e entrou. A prova prática consistia em mediar uma reunião entre um cliente estrangeiro e uma equipe local de marketing que precisava alinhar detalhes do evento. Era improvável, caótico em algumas partes. Mas era exatamente o tipo de situação em que Solange tinha aprendido a brilhar: gestão de pessoas, tradução de demandas, contenção de crises. No meio da reunião, quando o cliente estrangeiro começou a citar termos técnicos com velocidade e o nervosismo no corpo de um dos coordenadores locais fez a comunicação emperrar, Solange interveio. Traduzia, explicava, sugeria alternativas e, acima de tudo, mantinha o tom neutro que transformava a confusão em fluxo. Havia, naquela hora, uma composição entre técnica e empatia que parecia surgir dela como reflexo de meses de prática. Ao final, Daniel levantou-se, agradeceu e disse poucas palavras. Fizemos várias reuniões. Você foi objetiva e resolveu o que precisava ser resolvido. Vou passar seu nome para a equipe. Não era uma contratação imediata. E havia uma cláusula de passagem.
condicional, com proposta inicial de interinidade e possibilidade de efetivação. Ela ouviu tudo com a cabeça fria e o coração pulsando forte. Ao caminhar para a saída, uma colega do cliente estrangeiro apertou sua mão e disse "Thank you". E a pequena frase ecoou dentro dela como uma confirmação sonora de que o trabalho estava começando a falar por si. De volta ao hotel, naquela semana, os hóspedes também repararam. Um casal fez questão de deixar um comentário elogiando não só o serviço, mas a calma com que tudo fora resolvido. Os pequenos elogios começaram a se empilhar como cartões postais que diziam: "Estamos prestando atenção". Marcelo, por sua vez, teve uma reunião com Solange sem alarde. Ofereceu-lhe algumas horas extras como coordenadora nos finais de semana. "Você merece essa chance", disse ele, com um olhar dessa vez mais confortável, quase paternal. Solange aceitou. Havia algo de reconfortante em ser reconhecida por quem acompanhara sua transformação de perto. As semanas seguintes foram uma mistura de riso nervoso e planejamento. A proposta de Daniel podia abrir portas, ou podia ser temporária. A economia que fizera ao longo desses meses serviu justamente para esse tipo de possibilidade. Ela poderia aceitar uma posição inicial sem salário alto, com a certeza de que era investimento. Ainda assim, quando, numa noite, abriu as redes sociais e viu uma foto de Leandro com um empregado novo, sentado em uma mesa de jantar com hashtag de novos rumos, sentiu a antiga pontada. Não cresceu em auto-ódio, cresceu em proteção. A decisão foi clara. Se o reconhecimento do mundo vinha, ela o aceitaria com dignidade, sem trauma em espetáculo. Se Leandro retornasse com algum tipo de pedido, haveria uma condição, respeito e igualdade. Não admitiria voltar a uma relação em que foi reduzida a um rótulo, mas essa conversa ainda estava longe. Havia provas a fazer, entrevistas a cumprir, noites de estudo que consumiam mais do que o sótão do tempo. A vida pediu evidência, e ela tinha provas para apresentar. Antes de dormir, riscou uma linha no caderno, prova prática, feita. Seguinte, proposta por e-mail menos aguardar. O telefone vibrou 3 dias depois. Era Daniel. "Temos uma proposta inicial. Quer conversar?" Ela sentiu o frio habitual mexer-se à excitação elétrica. Ao mesmo tempo, soube que nada estaria garantido até o contrato formal. Até que as contas fechassem e que imprevistos não aparecessem. No ônibus, a caminho do trabalho naquele dia, segurou firme o corrimão e deixou o olhar passear pela janela. A cidade movia-se em seu ritmo mecânico. As peças da vida se representavam em ônibus lotados, vendedores ambulantes, janelas, com cortinas que tremiam no vento. Ela era parte dessa cenografia, mas com um desejo novo de reescrever o roteiro. Havia, contudo, uma vigilância interna. Lembrava-se sempre de que transformações levam tempo. O corpo mudava com cuidado, a conta só cresceria com disciplina. A reputação exigia entrega. A humilhação se tornara combustível, mas não o combustível que a consumia. Era o calor que preparava o metal para ser forjado novamente. Quando saiu do ônibus e cruzou a praça, viu um cartaz de uma loja anunciando "Trabalhe conosco". Passou sem prestar atenção. Agora, procurava portas específicas. A clareza tinha um preço. Não se envolver em ofertas que só oferecessem visibilidade sem segurança. Hoje, havia a proposta de Daniel na mesa e, ao final do turno, uma conversa que poderia ajustar os termos. Havia muito por fazer, preparar o currículo adaptado para a nova função. Responder o e-mail com propostas de datas. Planejar a transição de horário no hotel. A vida pedia organização. Naquela tarde, no quarto número 214, enquanto trocava as toalhas que sempre deixava com perfume leve, atendeu o celular. Um número desconhecido apareceu na tela. Era o e-mail que confirmava a proposta. Cargo inicial com possibilidade de crescimento.
remuneração compatível com o mercado e um conjunto de benefícios que podiam ser discutidos. Havia até uma menção: preferimos que inicie com treinamento na próxima segunda. Solange sentiu as palavras descerem como uma chuva morna. Não era ainda a estabilidade definitiva, mas era a abertura. Olhou para o reflexo da janela do quarto, a silhueta de quem arrumava o leito com dedicação. E sorriu com a primeira certeza: ela havia construído condições reais para mudar de vida. E, no entanto, a história não estava pronta. Havia riscos. A empresa poderia não confirmar a efetivação, ou uma crise poderia fazer com que tudo se desmanchasse. Havia também um encontro inevitável com o passado, que poderia reaparecer em forma de pedidos ou de críticas veladas. Solange sabia que o passo seguinte exigiria ainda mais do que força física, exigiria estratégia. Limites e a capacidade de recusar qualquer reconhecimento que tentasse pagar com humilhação. Por enquanto, guardou o e-mail na caixa de entrada, respondeu com polidez e marcou a data do treinamento. Antes de desligar, escreveu mais uma nota no caderno: seja profissional, seja íntegra. A frase repetia-se como um mantra. Naquela noite, antes de fechar a luz, ligou para a mãe. Não falou de Leandro, não queria preapa, com detalhes que só lembravam dor. Contou da proposta, das pequenas vitórias, dos hóspedes que elogiaram. A voz da mãe, ao outro lado, tremia de alegria. Você sempre foi teimosa, minha filha, disse ela. Só agora o mundo está vendo. Solange sorriu e deixou a mão sobre o telefone, sentindo-se finalmente menos sozinha nessa empreitada. A solidão do primeiro choque cedeu espaço a algo mais amplo, a sensação de que, passo a passo, as correias de uma vida estavam sendo reajustadas para um novo uso. Apesar do avanço, não havia fechamento emocional com Leandro. Não havia sequer necessidade de contato. Havia, no fundo, a expectativa de que, um dia, ele poderia aparecer em algum evento profissional e perceber a diferença. Mas a diferença que importava para ela não era a surpresa no rosto dele. Era a tranquilidade de saber que, quando olhasse no espelho, estaria vendo alguém que fez o trabalho. Dias depois, quando o treinamento começou, ela entrou na sala equipada para receber a equipe com um bloco de notas e uma caneta. As aulas foram intensas. Havia planilhas para preencher, protocolos para dominar e exercícios de atendimento que testavam não só a língua, mas a capacidade de manter a calma quando nada dá certo. Em um desses exercícios, um colega fez uma simulação em que ofendia deliberadamente a atendente para ver a reação. Solange respondeu com firmeza, estabeleceu limites sem romper a conversa. O instrutor anotou o comportamento e comentou depois: isso é liderança. Foi um elogio diferente. Pouco teatral, mas verdadeiro. Ao final do primeiro módulo de treinamento, recebeu uma mensagem inesperada. Um toque no aplicativo de mensagens trouxe a foto de uma publicação que alguém tinha marcado com o comentário: olha quem virou sucesso. Era uma foto de Leandro em um evento empresarial, com a legenda exagerada, e alguns comentários que lhe pareciam em tom de chacota. Pela primeira vez, sentiu vontade de responder. Respirou, reabriu o caderno surrado e, em letras pequenas, escreveu: respeito e limites. Guardou o telefone, como quem guarda uma faca sem uso. As coisas, portanto, estavam em movimento, mas nada garantido. A proposta de Daniel poderia ser um trampolim ou um ponto de apoio temporário. No hotel, a vida continuava com seus pequenos imprevistos. Solange se movia entre ambos os mundos com a atenção de quem costura uma peça delicada, sem pressa, mas sem hesitação. Havia ainda a necessidade de construir uma economia sólida, de transformar a remuneração inicial em base de investimento. Havia também o futuro encontro profissional com Leandro. Uma ocasião ainda indefinida que poderia ser resolvida com poucas palavras, ou com silêncio. E foi no silêncio que ela se preparou para o próximo passo,
não havia espaço para arrogância. Havia, em vez disso, disciplina. Na manhã seguinte, antes de ir ao hotel, ela fez 15 minutos de alongamento. Revisou frases em inglês e reteve 3 pontos que julgou cruciais para a reunião da tarde. Saiu de casa com um caderno no bolso e o sentimento de que o peso que outrora foi imposto pelo outro estava se transformando em algo que agora poderia ser sustentado. Não pela aprovação alheia, mas pela própria capacidade de conduzir a vida com propósito. Algumas portas se abrem com um empurrão, outras se escancaram apenas quando a pessoa do lado de dentro trabalha para destrancar a fechadura. Solange, naquela manhã de céu claro, sentiu que estava com a chave na mão. Ainda não sabia todas as respostas, ainda haveria quedas e recomeços. Mas havia um fato incontestável: ela havia escolhido transformar a humilhação em projeto, e o projeto começava a mostrar sinais de vida. E isso bastava, por ora, para continuar. Se você quer ver como tudo se desenrolou a partir dali, fica comigo até o final. Os meses seguintes trouxeram trabalho, noites curtas e um tipo de inquietação bom, aquele que empurra você para frente sem promessa de chegada imediata. A posição inicial com Daniel começou como combinado: interinidade. Horários desregulados, muitas demandas práticas e poucas certezas financeiras. Mas havia algo que o contrato não dizia, e que ela sentia em cada reunião: ali as portas realmente abriam. Clientes novos queriam um atendimento que fizesse diferença. Empresas pequenas precisavam de experiência prática, não de teoria ensaiada. Solange sabia entregar isso. No entanto, o mercado é temperamental. Se por um lado houve quem reconhecesse a competência, por outro a economia apertou e negociantes que seriam clientes promissores começaram a adiar pagamentos. Em menos de um ano, a empresa de Daniel passou por uma sequência de cortes. Investidores retraíram verbas. Um contrato internacional foi cancelado de última hora, e o fluxo de caixa encolheu. Não era algo pessoal contra ela. Era a vida de um negócio pequeno em um momento ruim. Ainda assim, teve impacto direto: uma parte da equipe foi reduzida. Alguns projetos foram congelados, e ela viu propostas que pareciam sólidas se transformarem em promessas vagas. Esse foi o primeiro grande revés público desde o jantar que mudara sua vida. A insegurança bateu, não a antiga que fazia as mãos tremerem, mas uma preocupação calculada sobre como manter as contas em dia e não perder o ímpeto que havia conquistado. Nas reuniões, Solange deixou visível a sua postura, não fingiu otimismo forçado, ofereceu soluções. Propôs planos de contingência. Maneiras de modular serviços para que clientes continuassem a receber valor mesmo em pacotes mais enxutos. A atitude chamou a atenção de Daniel. Você tem visão de quem pensa além do dia a dia, disse ele numa dessas tardes de tensão. Era elogio com responsabilidade. E, para ela, era sinal de que poderia transformar crise em oportunidade. Quando a onda de cortes chegou, ela teve que decidir rápido. Poderia se agarrar à posição incerta na esperança de que tudo voltasse. Poderia também aceitar outra oferta que apareceu como tábua de salvação, uma pequena agência local de eventos. Dirigida por uma antiga conhecida de Ana, oferecia um cargo com menos prestígio, salário mais baixo, mas com possibilidade concreta de trabalho constante. Não era o salto que ela imaginara, mas era chão firme. Depois de algumas noites de planilha no caderno surrado, Solange escolheu a prudência, saiu da interinidade e aceitou a vaga menor. Era um recomeço que exigiria humildade e trabalho dobrado, exatamente o que aquele momento pedia. No novo emprego, a escala era menor, os recursos mais apertados. Mas a responsabilidade maior em termos de autonomia. Ela precisava planejar. Negociar com fornecedores que conhecia pouco e, sobretudo, trazer resultados sem orçamento para luxos. Foi aí que todas as pequenas competências que vinha cultivando passaram a contar de forma decisiva.
Seus conhecimentos de idiomas facilitaram negociações com palestrantes estrangeiros. Sua calma em crises tornou-se diferencial quando um fornecedor faltou na véspera de um congresso importante. Em vez de ver a redução salarial como retrocesso, a transformou em investimento, trabalhou, conquistou clientes menores, fez redes de contato que geraram boca a boca. Em poucos meses, trouxe contratos que pagavam o necessário e ainda deixavam margem para guardar, enquanto reconstruía a estabilidade financeira. Ela manteve o cuidado com o corpo menos com enfoque na saúde, na postura e na energia. Não se tratava de uma corrida para um ideal estético definido por terceiros. Era uma rotina construída para que o corpo e a mente respondessem ao ritmo exigente do trabalho. Horas de sono respeitadas quando possível, refeições planejadas, caminhadas nos finais de tarde e um trabalho de fisioterapia para aliviar a tensão nas costas que vinha de carregos e jornadas. As mudanças eram graduais e genuínas. A roupa que antes apertava começou a dar mais espaço ao conforto. O reflexo no espelho mostrou alguém mais alinhada consigo mesma. A autoestima cresceu como consequência de um conjunto de escolhas, não por uma ordem externa. Ao mesmo tempo, ela não deixou de estudar. Comprou cursos pequenos, participou de workshops gratuitos. E em um domingo chuvoso começou a rascunhar um projeto que lhe vinha na cabeça havia alguns meses. Oferecer consultoria de experiência do cliente para pequenos espaços, hotéis, espaços de cowork, casas de eventos. Era algo que juntava toda a sua vivência de hotelaria, atendimento e organização logística em um serviço vendável. No papel, soava simples. Na prática, exigiria investimento de tempo e muita demonstração de resultado. Ela fez uma conta. Se conseguisse 2 contratos pequenos por trimestre, cobriria o investimento e teria capital para crescer. Os primeiros contratos vieram com a técnica que ela já conhecia, solução prática e comunicação clara. Em um deles, reestruturou o fluxo de atendimento de um pequeno hotel de praia que recebia reclamações constantes durante a alta temporada. Montou protocolos de comunicação. Treinou a equipe em atendimento básico e implementou um sistema simples de feedback que permitiu resolver problemas antes que virassem reclamações públicas. O desempenho foi medido em melhor avaliação nos portais de reserva e em aumento de satisfação dos hóspedes. Para o dono do hotel, aquilo era ouro em tempos de concorrência feroz. Para Solange, era prova de que seu modelo funcionava. Os frutos começaram a aparecer. Em um ano, com trabalho no escritório, atendimentos em finais de semana e consultorias pagas passo a passo, ela constituiu uma pequena reserva. Não era riqueza, mas era independência real, pagar contas sem depender de terceiros. Colocar um plano de previdência modesto no final do mês e pensar no futuro com alguma tranquilidade. A sensação não vinha de ostentação. Vinha de uma nova convicção. Se algo cismasse em cair, ela encontraria uma forma de se reerguer novamente. E então veio a proposta que mudaria seu lugar no jogo. Um grande cliente que acompanhara seu trabalho no hotel de praia e que tinha uma rede de espaços de eventos num raio de cidades médias precisou reestruturar toda a operação. Era uma oportunidade de escala, não apenas um contrato pontual, mas um projeto de reorganização que poderia ser replicado. O empresário, ao ver os resultados iniciais, propôs algo que surpreendeu Solange, em vez de contratar apenas como consultora externa. Ofereceu-lhe participação numa nova unidade de negócios, como sócio operacional, em troca de trabalho gerencial e da implementação do modelo comprovado. Era um risco, sem dúvida menos assinaria responsabilidades. Teria que investir horas e aceitar uma divisão de lucros que se ajustaria ao desempenho. Mas era também a validação de tudo que vinha construindo. Ela precisou conversar com calma. Eram meses de planilhas, reuniões com o advogado, negociações sobre responsabilidades e direitos. A proposta não se tornou imediata.
veio acompanhada de cláusulas que exigiam metas e prazos. Solange leu cada contrato com a mesma seriedade com que fazia antes de um evento importante. Consultou Marcelo por mensagem, pediu conselhos à mãe e debatedores amigos de confiança. No fim, decidiu aceitar a proposta. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre ter voz nas decisões. Transformar um modelo replicável em um negócio que podia escalar. Sobretudo, garantir que o trabalho que realizava fosse reconhecido e valorizado de forma transparente. Os primeiros meses como sócia foram intensos. Passou a administrar equipes, negociar com fornecedores maiores. Lidar com fluxo de caixa e desenvolver estratégias de marketing que não eram seu foco inicial. Havia sempre a necessidade de aprender algo novo, finanças básicas, leitura de balanços e gestão de pessoas em escala diferente. A curva de aprendizagem foi íngreme, e nem tudo deu certo de primeira. Um evento complicado com falha de som exigiu que ela tomasse decisões duras. Trocou de fornecedor sob pressão. Reorganizou a logística na hora e assumiu a responsabilidade com o cliente. A honestidade e a capacidade de resolver o problema em loco fortaleceram sua reputação. Clientes confiam em quem resolve quando tudo dá errado. Nesse período, a vida pessoal passou por ajuste de ritmos. Havia menos espaço para o sossego, menos finais de semana livres, mas havia também um senso de propósito claro. Ela manteve a rotina de autocuidado que a sustentara até ali, abrindo espaço para consultas médicas e para exercícios que ajudassem a manter a disposição. E, muito importante, cultivou laços de verdade, amigos que a apoiavam, colegas que se tornaram parceiros de trabalho e uma relação mais profunda com a mãe, que agora entendia melhor o preço e o mérito das escolhas da filha. O reencontro com Leandro aconteceu em um contexto profissional, um dos que ela havia imaginado, mas não buscado. Foi em uma feira do setor, um evento grande no centro da cidade que reunia fornecedores, organizadores e donos de espaços. Ela ia representando a unidade na qual era sócia menos tinha uma mesa. Um estande modesto, mas com material bem pensado e clientes interessados em ouvir a sua proposta. Não era lugar para teatro. Era lugar para negócios. E ainda assim, havia algo no ar quando ele apareceu. Leandro entrou no pavilhão acompanhado de colegas de trabalho. Vestido com a habitual pressa e um traje que sugeria sucesso material. Ela não soube primeiro se ele a reconheceria menos, havia passado tempo. Havia distância. Mas então ele a viu do outro lado do corredor. O instante foi breve. Ele fez uma pausa e desviou os olhos por um segundo de surpresa. Não houve exclamação nem gesto grandioso. Foi um sinal pequeno, quase humano, que não merecia espetáculo. Ela sentiu uma mistura de emoções, uma ponta de curiosidade, um sopro de certeza de que não precisava provar nada para ele. E a lembrança aguda de como fora humilhada naquela noite no restaurante. Ao contrário do que as redes sociais poderiam incentivar, ela não procurou confronto público. Ao ver Leandro, respondeu com o que aprendera a praticar, calma e assertividade. Ele se aproximou, tentou uma conversa que parecia casual demais para ser apenas educação. Quanto tempo? Disse ele, com voz treinada para neutralidade. Ela ouviu, respondeu com cordialidade profissional e, quando ele insinuou um pedido que cheirou a tentativa de retomar um laço, a gente podia conversar depois. Talvez. Ela foi direta. Leandro, hoje eu estou aqui representando um projeto. Se você tiver interesse profissional, podemos agendar uma reunião formal, pessoalmente. Não tenho nada a ajustar. A frase foi curta. Não havia deboche, nem rancor em cena. Apenas um limite claro. O que mais a surpreendeu não foi a reação dele menos, a qual podia variar entre arrependimento e indiferença, mas a constatação de que ela não precisava carregar o peso de suas expectativas. A vida profissional seguiu contatos,
Reuniões. Propostas. Leandro escutou a resposta, tentou argumentar, e após um cumprimento contido afastou-se. Ela voltou ao estande e atendeu um cliente interessado em um pacote de eventos corporativos. O mundo continuou a girar em sua órbita. E ela voltou a seu trabalho com a sensação de que o capítulo pessoal estava resolvido da forma mais saudável possível, com firmeza e sem humilhação pública. Com o passar do tempo, a unidade que ela ajudara a construir consolidou-se. A participação societária proporcionou uma renda crescente e um papel decisório em contratações, estratégias de crescimento e políticas internas. Ela participou de reuniões com investidores menores. Ajudou a firmar parcerias com espaços de coworking em redes hoteleiras locais. E viu o negócio se expandir para outras cidades pequenas. Tudo isso ocorreu sem pressa nem espetáculo, com passos calculados e ajustes quando necessário. A prosperidade veio como consequência de trabalho repetido e entrega consistente. Não como algo que se materializasse do dia para a noite. Em uma dessas vitórias concretas, um relatório trimestral mostrou crescimento de receita suficiente para distribuir lucros que permitiram a ela quitar parte das dívidas antigas e, pela primeira vez em muito tempo, pensar em investir em algo maior, abrir um pequeno escritório que funcionaria como sede e espaço de treinamento para equipes. Ela fez uma lista longa de prioridades: segurança financeira, reserva para emergências, pagar um pouco por um curso avançado de gestão. Comprou uma estante, uma mesa, colocou uma foto da mãe sorrindo num canto e, pela primeira vez desde o quente jantar no restaurante, sentiu que havia chegado a um lugar de tranquilidade financeira e emocional. O encontro final entre passado e futuro teve um desfecho simbólico. Em um evento de entrega de prêmios do setor, uma cerimônia que reunia profissionais de organização de eventos, fornecedores e patrocinadores. A empresa da qual ela era sócia foi reconhecida pela melhor experiência do cliente em sua categoria. Subiu ao palco com a equipe, pegou o microfone em nome de todos e, em voz firme, agradeceu. Citou nomes que a tinham apoiado e dedicou o prêmio aos colaboradores que se esforçavam nos bastidores. Na plateia havia colegas, amigos de trabalho. Em algum lugar, se alguém imaginasse que o gesto serviria para humilhar o passado, veria apenas uma mulher representando uma equipe inteira. Não houve palavra para Leandro nem para o que fizera. Apenas gratidão profissional e reconhecimento pelo esforço coletivo. Nos bastidores, depois da entrega, amigos vieram cumprimentá-la. Marcelo, que acompanhara todo o processo desde quando ela ainda ajeitava o buffet de café, apertou sua mão com firmeza. Eu sabia, disse ele, com a voz curta que já fora o seu elogio prático anos antes. Daniel, que havia retomado contato de forma profissional e que observava o crescimento com uma mistura de orgulho e pragmatismo, ofereceu-lhe um aperto de mão caloroso. Não houve espaço para a arrogância. Havia, sim, serenidade e a satisfação de quem converteu dor em ação. Naquele momento, quando a festa se acalmou e restaram apenas as luzes da cidade na janela, Solange ense quieta no banco do carro. Sentiu o tecido do casaco tocar o braço e deixou a cabeça recostar no estofado. Pensou nas folhas amareladas das plantas de quando chegou sozinha ao apartamento. No caderno surrado que guardava como um mapa de todas as pequenas vitórias. Nas noites de estudo com fone de ouvido e nos treinos de postura. Sentiu no corpo o cansaço de quem trabalhou demais, mas também a leveza de quem conquistou algo com as próprias mãos. A palavra que outrora fora arma nas mãos de outra pessoa, pesada, já não tinha poder sobre sua narrativa. Era apenas uma palavra pequena diante de uma vida que reconstruíra tijolo por tijolo. Ela não buscou publicar uma resposta viral nas redes. Escolheu atitudes que somavam, contratos assinados, equipe treinada, estabilidade financeira construída com disciplina. Quando, vez ou outra,
surgia a curiosidade sobre se teria perdoado Leandro ou se o reencontro a tivera abalado. Sua resposta era sempre a mesma: o que me importa é não repetir padrões que permitam que alguém defina meu valor. O limite que colocou quando o viu foi, para muitos, um gesto de força. Para ela, era apenas respeito próprio em ação. A história de Solange não terminou no prêmio ou na participação societária. Continuou em dias de trabalho com entregas apertadas, na formação de novos profissionais e na construção de um pequeno legado. Uma metodologia simples de atendimento que passou a ser ensinada em pequenos cursos que ela ministrava nas cidades vizinhas. Em cada turma havia alguém novo que, como ela, começara com pouco, buscara formação com afinco e precisasse de uma oportunidade para mostrar valor. Anos depois, em uma sala mais ampla do escritório que ajudara a inaugurar, olhando as janelas que davam para a rua onde caminhara tantas vezes com um caderno no bolso, ela recebeu uma proposta que selou a transição definitiva. Um grupo de investidores locais, impressionado com a forma como sua unidade cresceu, ofereceu capital para expandir para outras regiões com retaguarda financeira sólida. A proposta incluía, claro, compromissos, mas também garantia de que a gestão manteria o foco em qualidade e respeito pelos colaboradores. Negociaram com critério. E Solange aceitou com uma condição inegociável: nenhum modelo de gestão poderia sacrificar a dignidade das pessoas em prol do lucro. Era algo aprendido na pele. Não aceitava que autêntico crescimento viesse às custas de humilhação ou exploração. O crescimento controlado trouxe conforto real, uma casa com espaço para receber a mãe, dinheiro suficiente para pensar em investimentos de longo prazo e uma rotina com menos ansiedade por cada mês de fechamento. Foi um caminho de pequenas vitórias, não de golpes do destino. A transformação do corpo que tanto a havia marcado no início foi, principalmente, símbolo de uma mudança interna: postura ereta, respiração confiante, energia que vinha do cuidado e do propósito. Em uma tarde de sábado, enquanto arrumava o caderno antigo para organizar novas metas, recebeu uma mensagem de uma antiga colega: lembra quando você disse que ia transformar as coisas? Vi você hoje no jornal local. Sorri. Ela sorriu também e pensou nas mulheres que a inspiraram e nas que agora buscavam sua orientação. Não havia espaço para vaidade vazia. Havia, sim, a responsabilidade de transformar o próprio aprendizado em possibilidades para outros. No fim, a história não era sobre fazer Leandro se sentir mal ou sobre exibir conquistas como troféus. Era sobre devolver a si mesma a autoridade sobre sua vida. A frase que ele proferira no restaurante se tornara, paradoxalmente, combustível para uma trajetória feita de disciplina, estudo, trabalho e integridade. Ela mudou o corpo porque quis sentir saúde e disposição. Mudou a situação financeira porque quis independência. E, acima de tudo, estabeleceu limites claros para o que aceitaria nas suas relações pessoais e profissionais. Hoje, quando alguém pergunta como tudo aconteceu, Solange responde com simplicidade: houve dor, houve decisão e houve muito trabalho. Não há segredos mágicos, não há receitas instantâneas. Há passos, escolhas repetidas e integridade nas pequenas coisas. E há, também, a escolha de não transformar humilhação em entretenimento, nem a própria vida em uma vitrine de revanche. Se essa história te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva para acompanhar mais histórias de recomeço.